Respire fundo. Agora apenas escute. Conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos existem para organizar os números. O primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Os números naturais são os números usados para contar. Eles começam no zero e seguem infinitamente para a direita. Exemplos de números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Nos números naturais não existem números negativos, não existem frações e não existem números decimais. O segundo conjunto é o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Os números inteiros incluem todos os números naturais e também os números negativos. Exemplos de números inteiros são -5, -2, 0, 3, 8. Todo número natural é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. O terceiro conjunto é o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Os números racionais são todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Isso inclui frações comuns, números decimais exatos, números decimais periódicos. Todo número inteiro também é racional, porque pode ser escrito como uma fração com denominador 1. O quarto conjunto é o conjunto dos números irracionais, representado pela letra I. Os números irracionais não podem ser escritos em forma de fração. Eles possuem infinitas casas decimais que não se repetem. Exemplos importantes são raiz de 2, raiz de 3 e o número π. Raiz de 9 não é irracional, porque raiz de 9 é 3. O último conjunto é o conjunto dos números reais, representado pela letra R. Os números reais são a união dos números racionais com os irracionais. Todos os números que usamos no dia a dia pertencem aos reais. Potenciação. Potenciação é uma forma de representar multiplicações repetidas. Quando dizemos 2 elevado a 3, isso significa 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. O número que se repete é a base. O número que indica quantas vezes ele se repete é o expoente. Quando multiplicamos potências de mesma base, somamos os expoentes. Quando dividimos potências de mesma base, subtraímos os expoentes. Quando temos potência de potência, multiplicamos os expoentes. Quando o expoente é negativo, o número passa para o denominador. Quando o expoente é fracionário, ele representa uma raiz. Notação científica. A notação científica é usada para escrever números muito grandes ou muito pequenos. Ela sempre tem um formato. Um número maior ou igual a 1 e menor que 10 multiplicado por uma potência de 10. Quando movemos a vírgula para a esquerda, o expoente é positivo. Quando movemos a vírgula para a direita, o expoente é negativo. Radicais e raízes. A raiz quadrada de um número é o valor que multiplicado por ele mesmo resulta nesse número. Algumas raízes são exatas, outras não são. Quando a raiz não é exata, podemos simplificar o radical. Para somar ou subtrair radicais, eles precisam ser semelhantes, ou seja, ter a mesma raiz. Racionalizar significa retirar a raiz do denominador multiplicando em cima e embaixo pela mesma raiz. Expressões algébricas. Expressões algébricas são expressões que possuem números e letras. A letra representa um valor desconhecido, chamado de variável. Cada parte da expressão é um termo. O número que acompanha a letra é o coeficiente. Calcular o valor numérico de uma expressão significa substituir a letra por um número e resolver a conta. Monomíos e polinomios. Um monômio é uma expressão com apenas um termo. Um polinômio é uma expressão com 2 ou mais termos. O grau de um polinômio é o maior expoente da variável. Termos semelhantes são termos que possuem a mesma letra e o mesmo expoente. Na soma e subtração de polinomios, somamos apenas os termos semelhantes. Produtos notáveis. O quadrado da soma segue uma regra fixa. Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o produto dos termos, mais o segundo termo ao quadrado. O quadrado da diferença segue a mesma ideia, mas o termo do meio é negativo.
O produto da soma pela diferença resulta na diferença de quadrados. Fatoração. Fatorar é transformar uma expressão em uma multiplicação. No fator comum, colocamos em evidência o número ou a letra que aparece em todos os termos. Na diferença de quadrados, transformamos a expressão em dois parênteses, a soma e a diferença. No trinômio quadrado perfeito, identificamos um quadrado da soma ou da diferença. Equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau possui a forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Para resolver, usamos a fórmula de Bhaskara. O delta é calculado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Se o delta for positivo, a equação possui duas soluções reais. Se for zero, possui uma solução real. Se for negativo, não possui solução real. Função afim. Uma função representa uma relação entre dois valores. A função afim possui a forma y igual a ax mais b. O valor de a indica se a função é crescente ou decrescente. O valor de b indica onde o gráfico corta o eixo y. Plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por dois eixos. O eixo x é horizontal. O eixo y é vertical. Cada ponto é representado por um par ordenado. O plano possui 4 quadrantes: circunferência e círculo. A circunferência é apenas o contorno. O círculo é toda a região interna. O raio vai do centro até a borda. O diâmetro é o dobro do raio. O comprimento da circunferência envolve o número π. Volume de prismas e cilindros. Volume é a medida do espaço ocupado por um sólido. O volume do prisma é a área da base multiplicada pela altura. O volume do cilindro é a área da base circular multiplicada pela altura. Final para fixação. Cada assunto é independente. Uma questão, um assunto. Reconhecer já garante ponto. Você ouviu tudo. Seu cérebro está absorvendo. Agora descanse.